Deixei desligado aqui. Bom dia, gente linda. Muita paz, muito amor, muita alegria. Nesse novo amanhecer que está aí para todos nós, sem distinção. É uma nova oportunidade para todos fazermos coisas diferentes. Retocarmos ou corrigirmos aquilo que foi mal feito no dia anterior e poder ampliar o bem e as coisas boas que fizemos também no dia anterior. Então, é um dia cheio de oportunidade de corrigendo, oportunidade de fazer coisas melhores. Bom dia a todos aí, como é bom vê-los novamente aí na telinha, que essa manhã que a gente vai fazer a página 268. Bom dia, Eleazar, bom dia a todos aí, Marilúcia, bom dia. Bom dia, Célia. A Amore está aqui do meu lado, cantando, participando do projeto Pastorina toda a prova, gente. Ela é um amor. Bom dia, Isabel, bom vê-los por aqui. Muito bom, gente. Olha só. A nossa lição dessa manhã é a lição de número 268. Essa daqui, ó. Essa daqui, 268. Vamos ver se consigo botar bem aí na telinha, mas acho que eu não vou conseguir. Eita, consegui mais ou menos, né? 268. Então, quem tem o livrinho aí na casa de vocês, se vocês tiverem o livrinho, vamos aproveitar para a gente poder seguir, fazer a nossa leitura e fazer os nossos comentários dessa manhã, comentários que, apesar de ser pequenos, pelo curto espaço de tempo que a gente tem, mas que a gente possa aproveitar para fazer pequenas sínteses, pequenas reflexões sobre essa página. Antes de eu começar exatamente a página do Pastorino, eu quero lembrar uma questão do Livro dos Espíritos que é de suma importância para todos nós que estamos reencarnados aqui. É a questão 132 do Livro dos Espíritos, na qual Kardec pergunta qual o objetivo de nós estarmos encarnados. Então, o objetivo da gente estar encarnado é passarmos por provas e expiações e concorrermos para a obra universal. Passar por provas e expiações, então, é uma coisa bem, apesar de ser generalizada, todos nós passamos por provas e expiações e também podemos concorrer para a obra universal. É importante entender que cada um tem uma prova, cada um tem uma expiação na sua vida. E cada um vai poder concorrer para a melhoria, para o progresso de toda a humanidade, de uma forma também bem particular. Uns vão poder dar mais, outros vão poder dar menos, mas não é importante o mais ou o menos. Isso é que a gente... Bom dia, Edilene. É importante a gente compreender que não é quantitativo, é qualitativo. O que eu vou dar à humanidade tem que ter um nível de qualidade, de excelência. Porque a gente hoje vive num mundo de quantidade. Tudo é importante que se faça muito, mas não é isso, né? Nas obras de Deus, o que vale é o qualitativo. É a qualidade daquilo que você está fazendo. Você pode estar fazendo muito pouco, mas fazendo muito bem feito, de todo o coração, de toda a alma, né? Isso tem muito mais validade do que a quantidade das coisas que a gente vai fazer. Então, é isso que a gente precisa compreender. Não é pelo muito, mas pela qualidade daquilo que se dá à vida, que vai ter um valor muito maior. Então, a gente vem aqui passar por provas, a gente vem aqui passar por expiações. Boa noite, bom dia, né, Beth? Eu estou acostumada a fazer palestra à noite, eu falo boa noite. É pela qualidade das coisas que a gente vai deixar no mundo. Passamos por provas e expiações, as provas são necessárias, como as provas que o aluno passa lá na escola, ela é de suma importância para testar, para saber se aquilo que a professora ensinou ficou bem assimilado, ficou bem aprendido, e a gente precisa, né, ter certeza de que tudo aquilo que foi nos ensinado ficou bem assimilado, ficou bem compreendido. Agora, as expiações, elas são decorrentes de atitudes equivocadas que nós cometemos outrora e que agora a gente está fazendo a colheita. Errar, todo mundo erra. Não é que a gente está justificando o erro, não é nada disso. Mas é uma característica do nosso mundo, pois que nós estamos num mundo de provas e expiações, então são espíritos que precisam passar por isso, justamente, né? E é um mundo que a grande maioria de nós
somos espíritos imperfeitos, a grande, não vou dizer todos. Todos que estão aqui não são imperfeitos, mas a grande maioria sim. Então, pela nossa imperfeição, a gente vai errar e vai acertar, mas o importante é que cada vez que a gente erre, a gente tome consciência disso e corrija. E não se sinta culpado. Não adianta, a culpa encarcera. O importante é a gente ver, errei aqui, vou retornar, vou tentar fazer de novo, diferente, vou tentar fazer melhor, vou dar o melhor que eu puder de mim mesma, ou de mim mesmo, né? Isso é que é importante. Bom dia a todos que foram chegando aí devagarinho. Então, a gente está aqui nesse mundo para passar por provas e expiações e concorrer para a obra geral, ajudar no progresso de toda a humanidade. Isso já mostra uma característica das leis de Deus, que elas são universalistas. Nós estamos todos conectados uns aos outros. Portanto, nas obras de Deus, nas leis de Deus, não impera o individualismo, que é o que a gente está vivendo nessa nossa sociedade materialista, onde o individualismo está a todo vapor, né? Então, uma das características é a gente começar a deixar de ser individualista e começar a trabalhar de forma bastante proativa para o progresso de toda a humanidade, para o nosso progresso e para o progresso de toda a humanidade. Bom, feita essa introdução grande, agora a gente vai ler a mensagem 268 do Pastorino e vai refletir, e essa mensagem que eu fiz de introdução, ela vai ao encontro dessa mensagem do Pastorino. Então, o Pastorino, ele começa assim: tenha dinamismo em sua vida. Dinamismo é movimento. Então, se movimente. E a gente tem que entender que todas as virtudes, elas são dinâmicas. Isso é a coisa mais importante que tem. Esse passarinho que vocês estão ouvindo aí, que eu acredito que vocês estejam, é minha Amore, uma periquitinha. Ela está aqui me ajudando no projeto Pastorino. Eu sempre deixo ela pertinho para ela me ajudar. Então, vocês vão ouvir um canto do pássaro, né? Enquanto a gente vai fazendo o projeto Pastorino. Então, tenha dinamismo em sua vida, tenha trabalho, tenha atitude, tenha ação. Tenha ação, mas não tenha reação, porque reação não tem nada a ver com uma ação. Reação é você reagir à mesma coisa, você fica ali paralisado dentro de um circuito fechado. Então, tenha ação, seja proativo diante das coisas boas ou diante das coisas ruins. A gente tem que ter uma disposição de trabalho, uma disposição de melhoras. Bom dia, Ana, bom dia a todos que estão chegando aí devagarinho. E é isso que a gente precisa fazer, ser proativo e não reativo. Já tem gente demais na sociedade sendo reativo, querendo consertar o mundo com o olho por olho, dente por dente. Mas Jesus não foi a favor dessa teoria, desse tipo de lei, de olho por olho, dente por dente. Tanto que ele pregou a não violência, né, a não reação, dizendo que a gente deve perdoar 70 vezes, 7 vezes, se alguém bater na tua face direita, dá a tua face esquerda, se alguém bater na tua esquerda, dá a direita, e assim vai, né? Para mostrar para a gente, né, que é importante a gente oferecer o melhor da gente dentro da sociedade, e não ser reativo, porque a gente perpetua o mal dentro de uma sociedade. Para exterminar o bem, é preciso que haja uma atitude, uma postura diante da vida um pouco melhor. Então, se a gente continuar agindo olho por olho, dente por dente, a gente, infelizmente, não vai perpetuar o ciclo de violência. Obrigada, Isabel. Ai, obrigada, ela está aqui quietinha do meu lado. Quietinha não, fazendo as cantorias dela. Então, a proposta do Pastorino é: tenha dinamismo em sua vida. Não fique aí parado de braços cruzados, né? Porque os braços cruzados, o que vai acontecer? A vida vai passar e você vai perder todas aquelas oportunidades do objetivo pela qual você está aqui encarnado, passar por provas e expiações e concorrer para a obra universal. Você vai ficar estacionário. Então, não cruza os seus braços, não. Está ruim, está bom, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima se estiver ruim. Mas seja proativo, trabalhe de uma forma esperançosa e de uma forma otimista para que a sua vida mude, porque ela não vai mudar se você não mudar. Então, não são as pessoas de fora que vão tornar a nossa vida melhor. Somos nós que vamos poder tornar a nossa vida... Bom dia, obrigada. Somos nós que vamos tornar a nossa vida melhor ou pior. Então, bom dia, Maria, bom dia. Então, a gente precisa compreender que o poder de mudança da nossa vida está nas nossas mãos e não na mão de ninguém.
Então, não fica aí parado, como disse ele, de braços cruzados. Seja lá o que você tiver que enfrentar hoje, faz o checklist, enfrente e siga. E ele continua assim: não são as ideias bonitas que valem. E tem gente que é cheia de ideia bonita, né? Cheia de projetos maravilhosos. Mas ele continua assim: são as ações práticas. Então, não são as ideias bonitas que valem, são as ações práticas. Porque está cheio de ideias bonitas, mas está com braços cruzados e deixou a vida passar. Mas são as ações que você vai fazer. Eu estou com uma ideia, ela é uma ideia boa, uma ideia proativa, uma ideia positiva. Eu vou colocá-la em prática em algum nível. E é importante a gente entender que o bom é inimigo do ótimo. Então, mesmo que não fique ótimo, mas faça se ficar bom, né? Siga em frente. Para frente você vai aperfeiçoando, porque nós somos espíritos que estamos em constante processo de mudança. Então, é impossível ser ótimo o dia inteiro ou a vida inteira, né? Então, vai fazendo. É isso aí, Maria Luísa. Nossa obrigação é sempre seguir com dificuldade ou não. Esse é o nosso dever. É isso aí. É isso aí que a gente tem que fazer. Exatamente isso. O nosso dever é seguir, seja lá o que for, porque se está ruim, é fruto das nossas atitudes, então a gente tem que lutar para ir melhorando e entendendo que a melhora às vezes vai demorar a chegar, porque as plantações que nós fizemos em outras vidas foram em terrenos imensos. Então, até limpar aquele terreno todo, não é de um dia para a noite, né? Então, como diz Pastorino, o que vale não são as ideias bonitas, maravilhosas, mas é a ação prática. Então, lembre-se sempre, o bom é inimigo do ótimo. Vai fazendo. Pode não estar ótimo, mas está bom, já vai, segue. E ele continua assim: os pés que não caminham criam raízes. É verdade. Como a pedra que não rola, ela cria limo. Então, se você ficar ali enraizado a vida inteira, você não vai evoluir, você vai sair dessa vida tal qual você chegou. Então, mãos à obras, né? Vamos ter ação. A vida é luta, diz o Pastorino, e a gente sabe que é luta. Aqui, todo mundo que está aqui, com certeza já passou lutas inenarráveis, né? Lutas que às vezes a gente não imagina, mas são lutas que nós. Não sei se a minha transmissão aqui caiu, alguém está dizendo que voltou. Ah, congelou. Tá. Eu espero que não tenha se perdido muita coisa. Eu aqui não percebi que se congelou. Então, ele falou que a vida são as ações práticas, os pés que não caem criam raízes, assim como as pedras que não rolam criam lima, né? Então, é preciso que a gente renove a nossa vida todos os dias e siga em frente. E ele continua assim: não espere que os necessitados o venham procurar. Vá visitá-los em seus tugúrios. E é isso que nós precisamos fazer. Encontrou alguém com uma necessidade, vá ajudar. E hoje a sociedade, a gente diz que a sociedade está cheia de necessidades. A sociedade sempre teve cheia de necessidades. Mas a maior de todas as necessidades hoje que eu vejo não são as necessidades físicas propriamente ditas, são as necessidades moralizadoras. O homem ele está muito evoluído intelectualmente, mas moralmente ele está deixando a desejar e muito. Então, que a gente possa levar uma palavra consoladora, uma palavra moralizadora na sociedade e, acima de tudo, não só a palavra, mas vivermos em sociedade com um comportamento moralizador, que é o que vai mudar essa sociedade. O homem não está precisando de muitos esclarecimentos, ele está precisando colocar em prática aquilo que ele já sabe, que ele já conhece. E aí ele continua. Então, para a gente ir ajudar aqueles que precisam, e às vezes aqueles que precisam não estão longe, não estão no outro continente, não. Os que precisam, às vezes, moram na mesma casa que a gente, é a nossa família, que está necessitada em vários âmbitos, né? E a gente está ali, não é por um acaso. Então, a gente tem que arregaçar as mangas e trabalhar da melhor maneira que a gente der conta, no entendimento que a gente tem vontade de fazer o ótimo, mas às vezes tudo que dá para fazer é o bom. E aí, finalmente, ele termina, e a gente também termina: leve uma palavra de conforto, um sorriso de compreensão, um pensamento de ternura. Então, olha só, todas essas coisas são boas, né? Palavra que conforta é aquelas que nos ajudam a renovar nossa esperança e nossa fé em dias melhores. Há pessoas que às vezes vêm me procurar e falam assim: nossa, Enir, a sociedade está cada vez pior. Eu falei assim: não, a sociedade não está cada vez pior. Nós que hoje ficamos indignados com pequenas atitudes violentas e imorais. Porque se a gente for comparar o homem da Idade Média, a gente fazia atrocidades e achava aquilo muito natural mesmo. Hoje a gente fica indignado com coisas
pequenas, imorais e cruéis na sociedade. O mundo não está pior. Não se entregue a essa visão de pessimismo. O mundo está em processo de renovação. E no processo de renovação, os conflitos eles surgem com muita constância, com muita frequência. E aí é preciso que a gente tenha esse olhar de mudança, de perseverança, de otimismo, porque se nós que temos uma religião para desenvolver dentro de nós a religiosidade, o religare com Deus, se a gente se entregar a isso, imagina quem está no caminho da vida material, que só serve a mamão, que só pensa nas coisas materiais. Então, nós temos que exemplificar, não viver no mundo, no conto de fadas, mas sempre procurar uma saída para as situações negativas. Então, leve conforto, um sorriso, que todos nós gostamos de momentos de alegria, de sorriso, de compreensão. Compreender o outro hoje é de suma importância, porque nós estamos num mundo que tem uma diversidade de ideias, de comportamentos, de conceitos muito grandes, mas nós não estamos aqui para julgar ninguém, a gente não veio para isso, a gente nem tem gabarito para isso, então é melhor a gente amar e seguir. Então, vamos compreender. E um pensamento de ternura. Quem não gosta de carinho, né? Quem não gosta de ternura aqui? Levante a mão. Não acredito que aqui ninguém... as pessoas gostam de grosserias, que todos nós gostamos de ternura e de carinho. Então, veja, que a gente possa semear no campo da nossa existência muitas flores, muitas sementes de árvores que possam dar flores e frutos e abrigos para aqueles que passam espoliados das lutas da vida por nós. Porque há muitas pessoas que passam por nós que estão extremamente passando por provas e expiações horríveis, que a gente não sabe nem como é que suporta. Que talvez se a gente estivesse ali no lugar daquelas pessoas, a gente já teria quase que desistido, né? Então, que a gente possa seguir o nosso caminhar. As mensagens realmente, né, Isabel, do Pastorino são maravilhosas, né? Elas nos confortam, elas nos dão muita força para a gente encarar esse amanhecer e esse dia de provas e de expiações. Então, gente, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso modelo e guia, nosso divino mestre, nosso irmão maior, possa penetrar os nossos corações. E a gente usou esse livrinho do Pastorino, né, Minutos de Sabedoria, para enriquecer o nosso dia. Então, que a gente possa levar essas palavras do Pastorino para aqueles momentos difíceis que, porventura, tivermos que passar hoje. E lembrar que tudo passa nessa vida. Tudo passa. Que a gente tenha muita força para suportar, né, as coisas que precisamos. Eu aqui agradeço a vocês por essa companhia de vocês nessa manhã e desejo que o dia de vocês seja maravilhoso, tá? Muita paz, muito amor no coração de todos. Tchau, tchau. Beijos.